Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que busca conteúdo que fale sobre saúde, bem-estar e dor, né? Então você chegou no lugar certo, podcast Vida Sem Dor com o Dr. Pedro Miranda. A gente já está no 3º episódio, corre lá na rede social, Dr. Pedro, acompanha os outros episódios. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, não é, Dr. Pedro, da dor, que na realidade existe várias possibilidades de a gente fazer essa investigação com o paciente, né? E o senhor vai falar hoje sobre uma abordagem específica, né? Explica um pouquinho para a gente como é que é. Então seria uma abordagem que a gente expande a nossa visão para ver o paciente como um todo, né? Então um modelo mais comum seria o modelo biomédico, em que você foca ali só doença, lesão, e sem lesão não existe doença, né? Quando você passando para um passo mais avançado, a gente tem um modelo biopsicossocial de Engel de 1970, em que você, além de ver ali o biológico, né, o lado físico da pessoa, a gente inclui também o social e o psicossocial, né? Já dentro dessa abordagem dos sistemas humanos, que é justamente fruto desse curso que eu fiz em Minnesota, né, que é Preventing Chronic Pain, a gente expande essa visão para 7 reinos. E dentro desses 7 reinos, você vai identificar e eliminar ou reduzir fatores de risco. E por mesmo tempo a gente vai fomentar, motivar ou direcionar para fatores de proteção, dentro de cada um dos reinos. E esses reinos são justamente o corpo, né? No corpo você vai fazer escolhas, por exemplo, exercício físico é uma escolha positiva, ou sedentarismo, uma escolha negativa. Você pode escolher, por exemplo, a postura. Hoje nós temos um problema que está grave em termos de postura, que é justamente o hábito de ficar com os celulares muito tempo com a cabeça baixa. A nossa cabeça tem em torno de 4 quilos mais ou menos, mas quando você fica com essa posição, então você dobra. Quando você fica muito tempo assim, você praticamente está triplicando o peso da cabeça. Isso vai gerar toda uma carga, todo um esforço a mais nos músculos e um fisioterapeuta vai explicar isso bem melhor do que eu, né? Uhum. Mas isso vai gerar um problema. Lembra que eu falei em episódios anteriores que existe mais de 100 tipos de dor de cabeça e uma delas é justamente as cefaleias cervicogênicas, ou seja, é uma cefaleia que tem a origem justamente nos músculos do pescoço. Então, postura. Falei de exercício, falei de postura. Então, você passando para outro reino, que seria justamente o estilo de vida, dentro do estilo de vida você tem, inclui aí a alimentação, as escolhas alimentares e o sono. Imagine, você tem tantas opções de comprar alimentos no supermercado, mas se você for fazer uma escolha por alimentos saudáveis, você pode eliminar pelo menos 60% de tudo que está nas prateleiras dos supermercados. Ou seja, tem poucas opções. Se você fizer uma opção de não levar para casa o açúcar, que é considerado por vários autores o assassino número 1 na história da humanidade, então você vai avançar isso para mais de 80%, porque é incrível. Até mesmo no presunto, numa mortadela, você vai encontrar açúcar. Por que açúcar em um alimento salgado? Olha, é muito simples. Para que você faça a conserva e faça com que aquele alimento fique bom por meses, ele precisa ter uma série de componentes ali, antioxidantes, conservantes, para manter aquele alimento por muito tempo. Para neutralizar esses sabores desses componentes adicionados, então a indústria usa uma combinação de sal e açúcar para neutralizar esses sabores desagradáveis. Isso é muito interessante.
só pegando aqui um ganchinho para a odontologia. Na odontologia a gente usa o ácido fosfórico, que é justamente quando a gente vai fazer uma restauração, a gente coloca o ácido fosfórico no esmalte do dente para que ele crie ali uma microcavidades, ele tira um pouquinho do esmalte do dente para que a resina possa então se fixar no dente. Só que o ácido fosfórico é um dos componentes, por exemplo, da Coca-Cola. Mas você não sente o azedo do ácido fosfórico na Coca-Cola. Por quê? Porque o açúcar neutraliza o componente. Então, passando para o próximo reino, nós temos as emoções. As emoções, raiva, tristeza ou alegria. Então, tudo isso vai ser fator positivo ou negativo. Você escolhe suas emoções e as consequências dela. Depois, nós temos o lado espiritual. O lado espiritual é tão importante que dentro da SBED, que é a Sociedade Brasileira para a Dor, existe um comitê de espiritualidade. Não podemos deixar de considerar a nossa religiosidade, que independente de religião, mas a nossa ligação com o vertical, a nossa ligação com Deus tem um papel fundamental, a fé. Nós temos a maneira como o que a gente pensa, o que a gente acredita, faz com que o nosso corpo responda a isso. Você acredita, as nossas células vão trabalhar para que aquilo aconteça. E a gente tem os exemplos de casos que foram desenganados pela medicina e pela fé as pessoas se restabeleceram. Depois, nós temos o lado social. O lado social, nós podemos ter nós somos seres sociais. Nós nos relacionamos com as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja com os vizinhos. Essas relações, elas têm um papel também na nossa saúde. Imagine que você tem um ambiente de paz e harmonia em sua família, em seu trabalho, com seus vizinhos. Excelente, o que não é muito comum sempre. Mas se você vive um ambiente de guerra, ainda que seja em casa, esposa com marido, com filhos, isso vai ao longo do tempo minar sua saúde e vai gerar um problema de saúde. Eu já tive pacientes que o principal fator etiológico da dor que ela sentia era justamente conflito social. Então, depois disso, nós temos outro reino que é justamente a mente. A mente, a meditação, tudo isso tem os pensamentos, a capacidade da pessoa pensar. Eu já falei em episódio anterior, né? Então, o que você pensa, o que você acredita, tem um papel fundamental na sua saúde. E, por último, encerrando os 7 reinos, a gente tem o meio ambiente. O meio ambiente vai desde o contato com a natureza, que é restabelecedor, né? A natureza em si, a praia, a vegetação, a floresta, os animais. Ainda que seja um beija-flor que você coloca lá para ele tomar água na sua casa, pode estar valendo. Aquele momento ali você tem uma alegria, uma satisfação. Mas também a organização do seu local, o seu quarto, o seu escritório, se está tudo organizado. Imagine uma pessoa idosa que mora em uma casa que não foi apropriada para aquele ambiente, para aquele idoso. Então, ele pode facilitar um ambiente ali, uma queda, que pode gerar uma fratura, que vai gerar uma incapacidade, dor e sofrimento. O senhor está trazendo isso aqui, eu me lembrei, né? Numa série, o senhor já, em outros episódios, falou da Netflix, que aquele sobre vida, as zonas azuis, né? E é impressionante quando a gente observa, principalmente, né, os países orientais, a Itália, como a gente vê, né, as pessoas com mais idade, né, e aí esses elementos que o senhor trouxe nos reinos a gente observa, né, o trabalho em família, a gente vê aquelas famílias italianas, né, fazendo aquelas massas, ou então os japoneses naquelas cerimônias, eles ficam muito tempo sentados, né, no chão. Então são hábitos que a gente observa nessas culturas, não é, e que a gente não tem, né? Exatamente. E eles vivem bastante. Exatamente. São as 5 zonas azuis, retratam justamente isso. A alimentação geralmente é a base ali mediterrânea, muito plant-based, ou seja, muito mais vegetais do que carnes vermelhas. E o resultado é impressionante, porque a gente pode pegar, por exemplo, ali nos Estados Unidos, uma das zonas azuis é Loma Linda, nos Estados Unidos. Então, é um bairro que é separado por uma grande avenida. De um lado são populações normal dos Estados Unidos, com todas as suas características
de ruins de saúde, e do outro lado justamente aquela população que são evangélicos, né? Acho que é Testemunho de Jeová, eu me esqueci agora. E eles têm uma dieta diferente que eles seguem ali e tem uma saúde totalmente diferente das pessoas que moram do outro lado da avenida. O que muda? Só o comportamento, só a alimentação. Mesmo estado, mesma cidade, dividida apenas por uma avenida. Pessoas com uma zona que tem centenários, uma grande concentração de centenários, e outro local, as pessoas doentes. Impressionante mesmo. Agora eu queria entender um pouquinho mais em relação a esses reinos, quando o senhor fala, né, dessa separação. No caso, na hora do diagnóstico, identificar se a dor está relacionada com algum desses problemas, ou se é na hora do tratamento. Identifiquei qual o problema e aí eu vou trabalhar o tratamento com atividades nesses 7 reinos. Exatamente. Como diz Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, ele assim, mais importante de saber que doença o paciente tem é saber quem é o doente, quem é a pessoa que tem a doença. Então, como eu falei, se durante a entrevista, durante a consulta, durante a anamnese, eu vou, lá no consultório a gente usa uma IA que ela me permite ficar ouvindo o paciente, olhando para o paciente, enquanto ela faz ali todo o resumo, vai ouvindo a nossa conversa e no final ela resume tudo ali e me mostra tudo dividido por itens. Então eu fico concentrado em ouvir o paciente. No final, eu vou ter ali uma lista de problemas. Essa lista de problemas pode ser justamente eu pergunto, faz atividade física? Não, sou sedentário. Você come o que no café da manhã? Aí a pessoa, eu como pão e no máximo uma vitamina. Aí eu pergunto, e a proteína? Porque toda alimentação tem que ter proteína. Porque para nosso organismo se recompor, se restabelecer, e como eu falei em episódios anteriores, que nosso organismo, nós estamos sempre nos renovando, praticamente em 3 meses, Rosângela, você é 80% nova, porque suas células mudaram todas, quase todas mudaram, né? Sua pele mudou, o seu revestimento do intestino mudou, as suas hemácias mudaram. Então, a gente vai ouvindo e vai fazendo ali uma lista de problemas. No final, se a gente vai direcionar aquele paciente dentro desses 7 reinos, olha, no lado social, você precisa melhorar essa relação com sua esposa, com seu filho, no seu trabalho. No lado espiritual, que tal você melhorar a sua relação com o divino, com a relação vertical? Porque isso tem um papel importante também, mudar suas crenças, seus objetivos, seu significado de vida. Tem coerência nos seus planos de vida, no seu significado de vida com o que você faz. Às vezes a pessoa trabalha em algo que não é o que ele gosta, então tem uma incoerência, então isso vai gerar um conflito que vai gerar doença. E aí a gente vai ver onde é que a pessoa mora. O local é muito ruim, violento, então ela está sempre saindo de casa com medo de ser assaltada, então isso gera uma tensão. O estresse mexe com todo o nosso organismo. E aí a gente vai identificar em todos esses reinos fatores de risco e proteção. No final a gente vai ter um direcionamento. Olha, você precisa melhorar isso. Depois, se necessário, a gente vai encaminhar. Você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um personal trainer, você precisa procurar um fisioterapeuta, um médico, quem for necessário. É uma equipe multidisciplinar para que a gente possa então chegar a ter saúde. E aí lembrando que a gente vai direcionar, mas a ação vai ser feita pelo paciente. O senhor, né, a gente está trazendo aí a questão dessa abordagem, que então, são 7 reinos. Por que o senhor achou melhor a gente começar logo pelo corpo? Eu até poderia dizer assim que acho ele mais importante, mas eu sou tentado a dizer que para mim o mais importante é o estilo de vida, que a gente vai ver em episódios posteriores. Porque no estilo de vida entra a saúde e a alimentação, entra o sono e a alimentação, e o sono e a alimentação tem um peso preponderante na nossa saúde. Mas porque o corpo, eu acho que foi mesmo por uma questão de ordem, mas ainda assim, recentemente eu estava montando uma apresentação para o Comitê de Dor Facial da SBED, e uma coisa me chamou a atenção, porque essa informação para mim foi nova. O papel do exercício físico na nossa saúde. Então foi feito um estudo com 120 mil
pessoas acompanhadas durante 10 anos e eles concluíram que o sedentarismo é mais danoso, é mais deletério para a saúde do que o tabaco. Nossa. Eu sempre pensava que o tabaco é muito danoso, não, mas o sedentarismo é mais perigoso do que o tabaco. Além disso, temos estudos também que foi feito, por exemplo, na Universidade de Duke. Nós sabemos que a depressão, ela tem uma ligação muito forte com dor. Tanto que a gente tem frases assim que a gente vê em congressos e médicos falando assim: ao deprimido, você não pergunta aonde dói. Senão você vai ter muito tempo, vai perder muito tempo anotando. Você pergunta aonde não dói. Aonde não dói. E aí, então, foi feito um estudo da Universidade de Duke, eles pegaram 156 pacientes, dividiram em 3 grupos. Um grupo tomar antidepressivo, apenas. Um grupo tomar antidepressivo e fazer exercício. O terceiro grupo, só fazer exercício. Depois de 4 meses, todos os grupos tiveram melhoras superiores a 60%. Isso é muito bom, porque poucos medicamentos dão um índice de segurança tão alto como esse. Depois de 6 meses após esses 4 meses, ou seja, do início do tratamento, 10 meses depois, alguns tiveram recidiva, ou seja, voltaram a ficar deprimidos. Mas só que no grupo que tomou medicamento, apenas a recidiva foi de 38%. No grupo que tomou medicamento e fez exercício, a recidiva foi de apenas 31%. Mas no grupo que fez apenas exercício, a recidiva foi de apenas 9%. Nossa. Ou seja, o exercício demonstrou ser superior aos medicamentos. Então, existe também um estudo que foi feito na Noruega com 48 mil pessoas. Eles acompanharam essas pessoas e eles concluíram que o exercício físico reduziu a dor crônica de 10% a 20%. Então, o exercício é remédio. O exercício é remédio. Não é opcional fazer exercício. E quando se fala em exercício, nós temos que pensar em incorporar o exercício para sempre. E o exercício é mais importante para o idoso. O exercício para o jovem pode ser opcional, mas para quem tem acima de 30, 40, 50 anos, não é opcional. Porque a partir dos 30 anos, você começa a perder anualmente massa muscular, que é um processo chamado de sarcopenia. Então, se você não fizer musculação, você vai estar perdendo massa muscular. É só imagine a imagem de um idoso, corcundo e murcho. Por quê? Esse é o padrão? Não, esse não é o padrão. Esse é o padrão da pessoa que não faz musculação. Se você faz musculação regularmente, você tem condição de manter ou até aumentar a sua massa muscular. E é tudo que um idoso precisa. Ele precisa de independência física e autonomia cognitiva. Um idoso, de qualquer pessoa acima de 60 anos, ele precisa de independência física e autonomia cognitiva. Independência física é músculo. E músculo vem de musculação. Vem de exercício de musculação. Independência física e autonomia cognitiva vem de manter-se intelectualmente ativo, vem de fazer meditação, vem de gerenciamento de estresse, vem de aprender novas línguas, vem de manter-se conectado socialmente. É uma tarefinha que não tem como se livrar, né? Não tem essa de passar e parou não, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. É que nem comer, tomar água, coisas simples. Falamos ainda quando eu estava fora do ar, da água, né? Então, às vezes, nosso erro é simplesmente fazer coisas tão simples como tomar água. Nós deveremos tomar água. Quanto tomar água? A resposta mais inteligente que eu vi foi de um médico, que ele disse assim: você deve tomar água o suficiente para a sua urina ficar clara. Ou seja, é uma regra generalizada, mas ao mesmo tempo individualizada. Porque se você trabalha sentado no ar-condicionado, a sua quantidade é única, é sua. Mas se eu trabalho na construção civil, carregando um saco de cimento, subindo e descendo escada, a minha quantidade é diferente. No entanto, a minha urina tem que ficar clara. Um vai ter que beber mais, outro vai ter que beber menos. Ainda voltando àquela pergunta, por que o exercício físico? Eu lembro também agora de uma coisa super importante. Nós
nos nossos antepassados, né, quando a gente vivia lá na savana, a gente não ficava sentado, a gente estava ou correndo atrás de um animal para a gente matar e comer, atrás de um alimento, ou a gente estava andando para coletar alimentos, como frutas, e muitas vezes a gente estava correndo para não ser comido por outra fera. Então, ficar sentado era uma coisa muito rara, não existia essa ideia. Hoje, nós passamos mais da metade do tempo que a gente está acordado, sentado. Isso é ruim, né? Porque não tem circulação. Aí você falou já várias, né, que era uma das perguntas, mas você já respondeu de várias ações que a gente pode fazer para não ter dor, né? E aí, uma vez a dor instalada, o que a gente deve fazer? Isso especificamente nesse episódio que a gente está falando em relação ao corpo, não é? Nas outras dimensões a gente fala, os outros a gente fala depois. Mas em relação ao corpo, tive o diagnóstico, estou em tratamento, pronto, melhorei. Daí para frente, o que é que eu faço? Paro? Melhorou, mantém. Isso não o exercício físico não é algo para você fazer e parar, é algo para você fazer sempre. O que acontece? Quando você toma um antidepressivo, o antidepressivo, principalmente os inibidores da recaptura da serotonina, eles têm o objetivo de fazer com que haja uma disponibilidade maior de serotonina no nosso cérebro, que é justamente o hormônio ali do bem-estar, da satisfação, né? Que vai lhe dar alegria, né? O que acontece? Sendo que o exercício físico vai criar condições semelhantes, sem os efeitos colaterais, né? Então tudo é uma combinação. Se a serotonina é produzida no intestino, eu tenho que cuidar do meu intestino, né? A gente vai falar sobre isso em episódios posteriores sobre a alimentação. Mas assim, pensando em saúde, se você quer ter saúde, cuide do seu intestino. É sua farmácia natural. É o seu órgão importantíssimo, é o seu segundo cérebro. Então, cuidar do intestino é super importante. Então, existem trabalhos, como falei anteriormente, que relaciona que o exercício físico completo do corpo, seja corrida, natação, ele pode melhorar a sua saúde. E para regiões específicas, como por exemplo a dor orofacial, existem exercícios que a gente pode fazer como alongamento dessa musculatura, relaxamento da musculatura para melhorar as dores. E é uma coisa que você tem que manter sempre, né? Porque a saúde, ela tem que ser preservada, e ela é preservada através de suas escolhas. Saúde é construída através de escolhas que você faz nesses 7 reinos. E lembrando que, por exemplo, o Alzheimer é uma construção que leva décadas. Ou seja, você começa a construir o seu Alzheimer por volta de 30 anos e ele vai se manifestar com 70, 80 anos. Um câncer também pode levar anos ou décadas para ser manifestado. E assim também um AVC. Então, as escolhas têm que ser feitas hoje. O seu homem do futuro, o seu eu do futuro, ele é construído através das escolhas que você está fazendo hoje. Pronto, então vamos acompanhar o podcast do Dr. Pedro para saber como fazer um corpo que não sente dor, não é isso? Exatamente. Você não pode ser passivo, você tem que ser ativo. Você é o protagonista da sua história. Então pronto. É isso, a gente fica por aqui e acompanhe as redes sociais do Dr. Pedro para saber qual o tema do próximo episódio. Tchau!